Estamos ao vivo e eu quero conversar com vocês uma coisa que eu venho falando há um tempo não, semana passada, e fez um sentido para mim muito louco, mas eu vou esperar vocês entrarem. Deixa eu compartilhar essa live, chamar a turma para vir, porque essa live aqui vai ser do babado. A gente vai falar sobre começos na confeitaria. E aí eu já queria que você me dissesse se você está começando, se você já está na área. Deixa eu compartilhar essa live aqui, calma aí. Dedo que ficou pra trás. A vida passa e o que ficou. Hello, people! Como é que vocês estão? Boa tarde. Eu queria trazer Eu falei isso nos stories, mas eu vou fazer essa live, é uma live rápida. A gente vai conversar um pouquinho. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nesse assunto com esses olhos que eu vou trazer para vocês aqui. Quem aqui, coloca para mim aqui, há quanto tempo você está na confeitaria? Coloca aqui para mim, quem está aqui, há quanto tempo você está na confeitaria? Deixa eu chamar aqui a turma no WhatsApp. Deixa eu chamar a turma no WhatsApp e eu quero ouvir de você há quanto tempo você está na confeitaria. Deixa eu chamar a turma aqui, gente, calma aí. Quero trazer um nível de clareza para vocês um pouco diferente, tá? Vamos pensar um pouquinho fora da caixinha. Esse insight aconteceu essa semana. Enquanto vocês vão compartilhando a live aí, compartilha com a turma. Deixa eu chamar a turma aqui no WhatsApp. Ei, Margot, como é que foi o bolo? Fez sucesso? Como é que foi a reação do povo? Conta pra mim. Eu ia fazer stories, viu, falando sobre isso. Mas, ei, caminho dos doces, boa tarde, maravilhosa. Só que eu falar nos stories, eu falo muito, aí me dá a sensação, me dá preguiça, assim, de fazer muitos stories. Por isso que eu preferi fazer a live. Tá escuro, não tá? Parece? Ou tá bom? Vocês estão me vendo bem? Eu quero colocar essa live depois, eu quero deixar essa live salva, tá? Porque vai ser uma live que eu acho que vai mudar um pouco a mentalidade de vocês quanto aos começos na confeitaria, quanto aos inícios na confeitaria. Eu queria ouvir de vocês quanto tempo vocês estão na confeitaria. Coloca aqui pra mim. Lu, eu já tô na confeitaria há 2 anos, há 1 ano. Comecei na pandemia em 2019. Tem 3 anos, tem 6 meses. Tô começando agora do zero. Fala pra mim quanto tempo vocês estão na confeitaria. Coloca aqui pra mim, por favor. Enquanto eu compartilho a live, eu quero ouvir de vocês. Há quanto tempo vocês estão na confeitaria? Fala pra mim. Conversem comigo, interajam. Essa live vai mudar a mentalidade de vocês. E vai mudar real, tá? Desde a semana passada que eu tô querendo fazer essa live. E aí não deu muito certo, o tempo não me deixou. Final de semana eu não abro mão de curtir com os meus filhos, então eu evito o máximo rede social. Não sei se vocês já repararam nisso, né? 3 anos, mas não firmes. 3 anos que você brinca, né, de confeitar. Tipo, 3 anos que eu tô aprendendo a caminhar na confeitaria. Seria isso? Evelyn, né? Tô encaminhando aqui enquanto vocês vão comentando aí pra mim, tá?
E aproveita para compartilhar, chama a galera para vir. Vendi meu primeiro mini bolo de pasta americana, pasta de leite personalizado. Uau, muito bom. Eu quero saber quando que a senhorita vai entrar para a escola. O que você está esperando para entrar para a EBA, tá? Isso aqui eu quero saber, dona Bonita. Que eu não te vi ainda lá na escola. Lu, tô começando agora, já tô indo bem, porém muitas dívidas ainda. Muitas dívidas vinculadas à confeitaria ou muitas dívidas sua, e aí você quer que a confeitaria apague o incêndio. Explica para mim melhor isso. Muitas dívidas, em que sentido? Da confeitaria, ou você quer que a confeitaria apague o incêndio que você colocou? Fala pra mim, hoje eu vou fazer o meu, amanhã é o meu aniversário. Boa, garota. Bora trabalhar. Qual bolo que você vai fazer pra você? Alguém que tá aqui iniciando, tipo, tá no comecinho mesmo, tá naquele primeiro aninho, nos primeiros 6 meses, tem alguém aqui assim? Muitas dívidas na área da confeitaria. Há muitas dúvidas na área da confeitaria. Entendi. E a confeitaria artesanal trabalha com qual parte da confeitaria? A confeitaria da cobertura cremosa ou a confeitaria da pasta americana ou a parte da confeitaria dos doces? Com qual parte da confeitaria você trabalha? Qual é o seu nicho da confeitaria? Coberturas cremosas, chantilly, buttercream, ganache ou pasta americana, doces personalizados? Está carregado? Entra no meu Instagram da professora. Você deslogou, não foi? Uhum. Agora como que eu vou logar? Ele vai me pedir autenticação, quer ver? Olha lá, viu? Ai, Yara. Você deixou eu também. Fala pra mim aqui, não saiam, convidam a galera pra vir, porque essa live de hoje vai mexer com o cérebro de vocês, tá? 67, 64, 12. É porque eu quero colocar os 2 Instagrams ao vivo, tá? O da professora e do instituto. Quero fazer barulho dos 2 lados. Pronto. Ganache e pasta americana. Eu vou fazer da Barbie confeiteira. Boa, garota. Vamos lá. Então agora eu já estou ao vivo, tanto no Instagram da professora quanto no Instagram do instituto. E eu queria deixar um recado para vocês. Um recado muito, muito, muito sério, tá? Se cair alguma live também não tem problema, porque eu não consigo ver se tem bateria ou não ali do outro lado, tá bom? Vamos lá. Por que eu chamei vocês aqui agora à tarde, 1h50 da tarde, para falar sobre o começo na confeitaria? Quando eu comecei, há 10 anos atrás, eu não tinha nada, tá? Normalmente a gente começa na confeitaria como? Zero, sem nada, sem audiência, sem dinheiro, sem nada. Deixa eu sair daqui, peraí, senão eu vou ficar atrapalhada. Fazer só aqui no do instituto mesmo, senão eu vou me atrapalhar. Alguém aqui começou na confeitaria já tendo clientes para vender? Você já começou na confeitaria tendo clientes para você atender? Você já começou na confeitaria com dinheiro para poder investir em anúncio, investir em tráfego? Alguém aqui que tá aqui entrou na confeitaria tipo assim, não, eu já tenho uma audiência, eu já tenho uma galera pronta para comprar meu produto e eu só preciso começar. Eu já tenho experiência, já sei fazer bolo, já tá tudo certo. Alguém assim, aqui comigo começou assim? Sejam sinceras, tá? Porque essa live vai mudar um pouco a forma de vocês olharem para a confeitaria e pode mudar o cenário financeiro da vida de vocês também, tá? Não é uma live que eu resolvi abrir
para te vender nada. Então fiquem tranquilas que eu não vou te vender nada. Quem quiser entrar para a escola, entra. Quem não quiser, fica do lado de fora e tá tudo bem, beleza? Eu só quero trazer esse insight, por quê? Porque eu assistindo uma mentoria minha, isso para mim fez todo sentido, porque foi exatamente como eu comecei na confeitaria. Sem experiência, sem dinheiro e sem audiência. Beleza? Então eu comecei lá em 2012, eu não tinha experiência com bolo, na minha família ninguém faz bolo, não tenho vó, avô, tio, tia que trabalha com confeitaria, nada. Então minha experiência na confeitaria, na cozinha era -0, tá? Não tinha dinheiro, tinha acabado de chegar de Portugal, dura, tá? Dura. E quem estava trabalhando na época só, que chegou procurando alguma coisa para fazer, foi o meu marido, porque eu estava grávida. Então eu não tinha como entrar no mercado de trabalho. Então, sem experiência, porque confeitaria, cozinha para mim era a morte. Sem dinheiro para investir na confeitaria e sem audiência, sem público para comprar. Alguém começou parecido comigo aqui? Alguém começou igual, sem os 3, sem experiência, sem dinheiro e sem audiência? Eu tinha acabado de chegar de Portugal. Todo mundo que me conhecia como eu, a ovelha negra, a rebelde, a doida, filha da Lúcia, a do rock, a das festas, porque o que eu fazia de bom era fazer festa na minha casa. Então confeitaria era o último lugar na terra que eu iria me colocar. Eu, Luciana, sou da área administrativa, eu sou da área do computador, eu sou da área de fazer marketing, eu sou da área, eu amo marketing, eu sou da área caixa, recepcionista. E isso sim era o que eu conhecia, porque eu trabalhei em escritório, trabalhei em hospital, trabalhei na recepção, trabalhei lidando com papéis, com nomes, com números. Essa área eu conhecia. A experiência da confeitaria era 0, a experiência da cozinha era -0. E ainda por cima eu odiava, tá? Não me põe na cozinha não, porque você quer arrumar confusão comigo. Aí veio uma questão na minha cabeça. Vou fazer o chá de bebê da Yara. O que eu vou precisar arrumar para fazer o chá de bebê da Yara? Fui procurar na internet os tais dos bolos de fralda descartável. Eu vou chegar onde eu quero com vocês, então acompanhe o raciocínio comigo, tá? Vou procurar as coisas para fazer o chá de bebê da Yara. Tudo caro, tudo caríssimo. Então deixa eu mesma fazer. Então eu mesma fui fazer as coisas para o chá de bebê da Yara. Naquele momento que eu fui preparar o chá de bebê da Yara, fazer o bolo de fralda, eu achei os cupcakes e aí comecei a trabalhar com aquela parte de cupcake. 2012. Alguém aqui que começou a trabalhar, a fazer bolo primeiro para os seus de casa? Qual foi o primeiro bolo que você fez para sua casa, para os seus filhos, para sua família, para alguém que você não tinha? Eu não tinha intenção de vender nada, tá? Não tinha intenção de trabalhar com confeitaria. A minha intenção era economizar dinheiro para fazer o bolo da Yara e fazer o chá de bebê dela. Essa era a minha intenção. Tava dura, tinha acabado de chegar de Portugal, não tinha intenção de entrar na confeitaria, porque não é a minha área, não é meu mercado. A minha área administrativa, vestir terninho, ir para uma sala de escritório e trabalhar ali. Isso é o que eu gosto de fazer, tá? Aí fui fazer o chá de bebê da Yara. Vamos organizar então o chá de bebê da Yara. Achei os bolos de fralda descartável, eu mesma fiz. Achei os cupcakes, me apaixonei pelos cupcakes e fiz. A mesa ficou linda, só que não. Os cupcakes ficaram lindos, só que não. E aí me perguntaram: Lu, você faz isso para vender também ou você fez só pro chá de bebê da Yara? Eu falei: menina, então, eu gostei de fazer esse trem, mas eu não sei se eu vou fazer isso para vender. Não sei se eu vou vender, mas eu gostei de fazer. Eu achei legal fazer. Eu me senti capaz. Meu primeiro foi dos meus 16 anos, só Deus na causa. Comecei fazendo os dois para os filhos e parentes. Boa. E aí eu olhei para aquilo ali e falei assim: cara, dá até para eu fazer.
Eu acho que eu tenho jeito para fazer. Eu tive um sentimento de capacidade de falar, putz, olha o que você fez. Olha que linda, a galera elogiou e ainda estão interessados em comprar. Massa, né? Top. Continuo sem audiência, continuo sem dinheiro, agora menos, né? Porque eu gastei dinheiro para fazer o dela. E sem experiência, tá? Continuo no mesmo lugar, sem audiência, sem experiência e sem dinheiro. E sem menos dinheiro que eu gastei. Vamos testar? Vamos fazer os cupcakes para vender? Eu podia ir para o caminho mais fácil. Eu podia ir para o caminho das coberturas cremosas, para o chantilly, para o bico, para as decorações mais simples, para vender em grande quantidade. Concordam? Não é assim que vocês pensam? Eu preciso vender muito para ter mais. É assim que vocês pensam? Estou começando agora, então o meu produto tem que ser barato. Porque se meu produto for caro, eu não vou conseguir vender. Então, se for barato, eu vou conseguir vender. Se for barato, eu vou conseguir vender em grandes quantidades. Agora me responde uma coisa. Se eu não tenho audiência, se eu não tenho dinheiro e se eu não tenho experiência, por que carga d'águas e como que eu vou fazer para vender mais, para alcançar mais pessoas e para fazer em grande escala? Uma vez que eu não tenho experiência, eu não posso atender muitos clientes, certo? Uma vez que eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso para investir em grande escala. E uma vez que eu não tenho audiência e não tenho dinheiro, como que eu vou fazer para poder mostrar para um monte de gente para eu vender mais produtos? Mais bolos? Vocês conseguiram entender o que eu trouxe para vocês agora? Fez sentido? Se eu não tenho audiência, se eu não conheço muita gente, como que eu vou vender em grande quantidade? Porque para eu vender em grande quantidade para muitas pessoas, eu preciso investir dinheiro para alcançar mais pessoas. Se eu não tenho experiência, como que eu vou vender para muitas pessoas se eu não tenho estratégia para fazer em grandes escalas? Então, por que você quer começar a vender produtos baratos para vender em grande quantidade? Vai dar merda. Vai dar bolo torto, vai bolo desmoronar no colo do passageiro, vai sofrer na hora que está na cozinha fazendo 3, 4 bolos. Por quê? Porque não tem gestão do negócio. Por falta de quem? Da experiência. Vocês conseguiram entender o que eu disse aqui agora? Responde para mim, por favor. Vocês conseguiram entender o que eu disse? Entender não. Fez sentido para vocês o que eu disse? Agora pensa ao contrário. E foi exatamente o raciocínio que eu usei quando eu iniciei nos bolos, tá? Pensa ao contrário. Vou começar na confeitaria artística. Vou começar a fazer bolo. Eu só fazia cupcakes personalizados com pasta americana, na caixinha e tal. Fazia uma parada muito doida para gerar uma experiência muito maluca para os meus clientes, para eles nunca mais esquecerem do meu nome. Isso eu já fazia em 2012 para 2013, quando eu decidi fazer cupcake. Então ia em caixinha personalizada, ia com tag em pasta americana, mesmo que era no molde, porque eu não tinha experiência em modelar. Eu gerava uma experiência para o meu cliente. Então os meus cupcakes não eram baratos. Eu vendia menos para obter mais.
A ignorância nossa, a falta do conhecimento faz você querer vender por um valor menor para vender em grande quantidade. E isso aí que te ferra. É exatamente nesse ponto que você se lasca. Em querer vender mais barato para vender mais quantidade. Vamos, Luciana, começar na pasta americana. Descobri que eu ia voltar para o mercado de trabalho, ia voltar para a área, para o CLT. Descobri que eu estava grávida do meu terceiro filho, o Isaac. Então vamos entrar para o mundo dos bolos. Vamos, eu e o meu cérebro, tá? Conversando aqui. Vamos entrar para o mundo dos bolos. E aí o que eu fui fazer? Fui para o Pinterest. Ninguém conhecia o Pinterest aqui, lá em 2014. As pessoas nunca ouviram, era raríssimo alguém que fizesse alguma pesquisa lá no Pinterest. Aí achei o Pinterest e achei o Flickr, alguma coisa assim, que eram dos Estados Unidos. Eu falei, cara, eu quero fazer esse tipo de bolo aqui. Já existia bolos de chantilly no mercado, tá bom? Só que era aqueles bolos de chantilly tradicionais. E a mentalidade era a mesma. O bolo de chantilly é mais fácil, o bolo de pasta americana é mais difícil. E na minha cabeça eu falei, eu não tenho experiência com bolo. Então o que eu vou fazer? Bolos de pasta americana. Comprei um único curso, fiz um único curso e dediquei sangue, suor e lágrima em aprender a deixar um bolo de pasta americana perfeito. Desenvolvi uma técnica que é a técnica de recorte para eu não depender de molde. Professora Luciana Santos é que trouxe, que desenvolveu a técnica de recorte que hoje você vê todo mundo readaptando e colocando seus nomes. Foi eu que trouxe e foi apresentada pela primeira vez no congresso do Konichiwa, quando descobriram a técnica de recorte. Por que eu desenvolvi a técnica de recorte? Porque eu não queria gastar dinheiro com material, porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha recurso financeiro. Sem experiência, sem audiência e sem dinheiro. Se eu entro no mercado do chantilly, eu tenho que vender muito para vender barato, eu tenho que investir dinheiro para poder alcançar mais pessoas e eu tenho que ter mais experiência para atender em grande quantidade. E eu não tinha nenhum desses três. Então o que eu fiz? Vamos desenvolver a pasta americana. Eu treinei com um único curso, bolos de pasta americana. E depois comecei a consumir outros cursos online, americano, da Inglaterra, da França, de Portugal, outras técnicas, todas na pasta americana. E ao invés de querer vender 5 bolos de chantilly, eu vendia um de pasta americana, que me dava o valor de 5 de chantilly. Então eu não precisava investir em audiência, eu não precisei investir financeiramente em materiais. E à medida em que eu fazia para um cliente certo o bolo de pasta americana, vinham 2, 3. Por quê? Porque de 100 confeiteiras, 95 estão trabalhando com chantilly. 5 estão ganhando dinheiro de forma inteligente com bolos de pasta americana. Fez sentido essa conversa aqui para vocês? Eu ia falar isso nos stories, mas eu sabia que ia ficar longo, até para eu poder explicar. 23 minutos. Eu quero saber se fez sentido para vocês e se ficou alguma dúvida. Quando você pensar em vender um produto mais barato, ei Val, sua linda, quando você pensar em vender um produto mais barato, faça a seguinte pergunta: eu tenho dinheiro para atender a demanda que vai vir desse produto mais barato? Eu tenho experiência para atender a demanda que vai vir desse produto mais barato? Eu tenho audiência para vender muito em grande quantidade? Porque se eu não tenho nenhum dos três, por que eu tenho que começar a vender um produto pelo mais barato? Aí eu tinha alunas que saíram de venda de 25 bolos e um faturamento de R$ 2.500 para vender 6 bolos, 10 bolos e ter o mesmo faturamento, só que de R$ 6.000.
com 6, com 7 bolos. Aí vocês vão falar que pasta americana é mais difícil, que os clientes não querem pasta americana. Não, os clientes não sabem que você existe. Não, pasta americana não é mais difícil. A mesma energia que você gasta treinando no chantilly, você pode gastar treinando na pasta americana. É só parar de dar desculpa. Se a confeitaria para você é uma profissão que vai levar você para o próximo nível, para de dar desculpa e começa a fazer o que precisa ser feito. Vocês estão tudo calada. Eu não sei se isso está fazendo sentido ou se é só na minha cabeça. Eu queria ouvir vocês. E eu queria que vocês anotassem uma coisa que eu escrevi. Fala para mim se isso fez sentido para vocês. Primeiro, se vocês já tinham pensado dessa forma. Hoje, depois de 3 anos, 4 anos, 5 anos que vocês estão na confeitaria, qual é a realidade de vocês hoje? Continuam sem dinheiro, continuam sem experiência e continuam sem audiência? Se eu estou com esses 3 aqui em falta, por que eu não mudo o jogo e não começo a contar uma história diferente? Se eu já estou na confeitaria há 5 anos e eu continuo sem dinheiro, sem experiência e sem audiência, por que eu continuo fazendo a mesma coisa do mesmo jeito? Alguém pode conversar comigo e me explicar isso, por favor? Fala pra mim, fez sentido? Então, faz sentido. Como que você vai colocar isso na prática agora? Como que você vai colocar isso no seu negócio agora? Quem aqui que trabalha com bolos de chantilly? Eu não estou falando para ninguém deixar de trabalhar com chantilly, mas coloca o preço desse trabalho. Eleva o preço desse trabalho, aumentando a percepção de valor do seu bolo, mesmo que no de chantilly. Toda empresa, ela tem sempre 5 atividades. Toda empresa. Você se considera uma empresa? Primeira pergunta. Lu, eu continuo apanhando nos valores. Em precificar, você fala? É medo. Medo de colocar preço. Medo de ninguém comprar o seu produto. Como você mesma não confia no que você faz, você acha que as outras pessoas também não vão confiar. Eu estou me formando em padeiro profissional e estou fazendo oficinas de bolos e tortas, mas me acho péssima. A forma como você se vê é a forma como o seu cliente também vai te ver. Muitas pessoas querem só ver o preço. Nosso trabalho é lindo. Só ver o preço. Tá bom, e tá tudo certo. Você também, quando vai no supermercado, você só olha o preço. Ou eu tô mentindo? Quando você entra no shopping, qual é o seu olhar? Pro preço ou pra roupa? A sua decisão de compra é tomada como? Pelo preço ou pela roupa que você gostou? Quando você vai num shopping, como que você toma a decisão de compra? Pelo preço que está na vitrine ou porque você olhou para a roupa e gostou da roupa? Faz sentido, mas eu não estou sabendo me agir. Continua acompanhando as mentorias dentro da EBA, viu, Evelyn? Continua olhando, fazendo exercício da mentoria, um passo de cada vez, tá? E treinando a pasta americana. Olhei a roupa, a Sônia falou. Então, os seus clientes vão olhar o seu trabalho. A forma como você se comporta como compradora, como consumidora, diz muito sobre a forma como seus clientes vão comprar de você.
É libertador ter essa consciência, Mas é muito difícil, né, Val, para chegar nesse nível de consciência. Virar essa chavezinha de olhar para o seu negócio não como a menina do bairro que faz bolo. Eu perguntei aqui, ninguém me respondeu. Vocês são donas da empresa que vocês trabalham? Vocês são a empresa que vocês trabalham? Ou vocês são só as confeiteiras do bairro? Você é uma empresa ou você é só uma dona de casa que faz bolo? Quem é você que está aqui me assistindo? Eu sou a empresa? Dona da sua empresa, maravilha. 5 atividades que vocês precisam pensar na empresa de vocês, independente do tamanho. Uma barraquinha de revista, uma banquinha de jornal ou a Coca-Cola da vida, tá? As pessoas, elas não dão tempo certo para o processo. Elas querem que aconteça da noite para o dia. Quer viver seu propósito, tem que suportar o seu processo, né? Então vamos lá, anota isso aí. Presta atenção no que eu vou falar aqui com vocês, por favor. Eu escrevi aqui que é para eu não esquecer. Calma aí que eu tenho que ler. Anota. Tô colocando de um jeito que dê para eu poder ler aqui sem o telefone estar na frente. Pronto. Toda empresa, sou uma empresa que age como confeiteiro do bairro. Pois é, dona Will. Como não acontece da noite para o dia, a maioria desiste. Aí Provérbios vai falar bem assim que os fracos, né? Os fracos desistem. Tem que ser forte para poder suportar o processo. Vamos lá. E não tem o plano B, né? Porque na maioria das vezes, para mim não está aparecendo os comentários. Uai, para mim tá. Vamos lá. 5 atividades que a sua empresa tem que ter e que você precisa, a partir de hoje, olhar para isso. Todo negócio gera valor sobre alguma coisa que as pessoas querem ou que elas precisam. Todo negócio, aí eu vou colocar o nome da confeitaria, o Instituto Luciana Santos gera valor sobre alguma coisa que as pessoas, que os alunos querem ou que eles precisam. Há um preço que as pessoas estejam dispostas a pagar e existe uma entrega deste valor de uma forma que as pessoas se sintam satisfeitas por aquilo que foi entregue. Isso quer dizer o quê? Que a empresa vai ter um fluxo de caixa para gerar dinheiro, oxigênio para dentro da sua empresa, a ponto de pagar todas as contas, reinvestir no negócio e sobrar dinheiro no bolso do empreendedor. Todo empreendedor, ele lida com a dor do cliente e a dor dele. Todo empreendedor lida com a dor do cliente e a dele. Qual é a dor do seu cliente? O que o seu cliente precisa que só você tem a solução? Você tem preguiça de pensar nisso. Você tem preguiça de estudar. Você tem preguiça de suportar o processo, como a Val colocou aqui para nós. Você tem preguiça por quê? Porque você está tão doida querendo dinheiro pela falta dele, que cada vez mais que você corre atrás do dinheiro, menos dinheiro você tem. Se eu preciso vender muitos bolos barato para eu ter dinheiro, como que eu vou alcançar muitas pessoas se eu não tenho o dinheiro para alcançar todas essas pessoas?
se eu não tenho experiência para atender todas essas pessoas? Lu, na minha cidade a concorrência é muito grande, tem muita gente, vocês já estão cansadas de ouvir esse exemplo que eu dou aqui. Beleza, Vitória tem 360 mil habitantes. Se eu pegar 1% desses habitantes, são 360 pessoas. Eu não tenho experiência para lidar de uma vez só com 360 clientes. 1%. Eu não sei você tem? Então não fala que na sua cidade as pessoas não compram, não fala que na sua cidade tem muita confeiteira fazendo a mesma coisa, não tem nem o direito de abrir a boca e dizer que a minha cidade é pequena e ninguém paga por isso, porque eles estão dispostos a pagar, desde que você gere valor. O problema é que você não consegue gerar valor para o seu cliente, você não consegue gerar valor no seu trabalho, porque você está preocupado em vender em grande quantidade, o menor valor e o bolo mais simples que tem. O mais simples a maioria já está fazendo. Saia desse lugar. O mais fácil todo mundo já está fazendo. Sai desse lugar. O mais óbvio todo mundo já está fazendo. Sai desse lugar. Mas esteja disposta a pagar o preço por isso. Existe tempo de maturidade, de experiência, de gestão, de querer fazer dar certo, de ir atrás do cliente certo. É muito mais fácil eu ir atrás de um cliente que vai comprar o meu bolo de pasta americana do que eu ir atrás de 100 clientes que vai comprar bolo de chantilly. Porque atrás daqueles 100 clientes tem mais 1000 confeiteiras querendo vender para eles. Então, para quem que você acha que é mais fácil vender, criatura? A começar pelo atendimento. Mete lá um cardápio no colo do cliente e ponto. Fica orando para que ele queira o seu produto. Você nem conversar, você conversou, nem desenvolveu um diálogo com o seu cliente, você desenvolveu. Você não sabe nem o que ele quer, o que ele gosta, se ele é alérgico a alguma coisa. Você simplesmente manda uma mensagem automática do WhatsApp, já te atendemos em 5 minutos, 10 minutos, deixa aqui seu pedido, nosso orçamento é 50% de entrada, parece uma matraca, tudo na mensagem automática, manda um cardápio para ele e fica orando para que ele compre com você. Como? Aí depois vão dizer, essa live da professora é muito dura. Não, vocês é que são muito mole mesmo. Não é a live que é dura, não. É vocês que são muito mole. E é de chorar. Quando eu fico pensando nessas coisas, é de chorar. Porque todo mundo quer o resultado. Vocês compram o resultado do professor de vocês, mas vocês não querem comprar o processo. Vocês não querem pagar o preço de fato do processo. Doeu aí em alguém? Doeu em alguém? Porque se doeu, já cumpri meu objetivo com a live. Então, minha querida, se você está começando agora, não tem dinheiro, não tem audiência e não tem experiência, não comece pelo mais barato. Vai dar ruim para você. Treine para fazer o que ninguém está fazendo. Tem curso meu de R$97, que é o de Cake Design Express. R$97. Aonde na Terra que em 2013 eu tinha acesso a um curso que custava R$97 completo, massa, recheio, montagem, ganache, pasta americana, decoração com a técnica de recorte, sem eu ter que investir em material? Aonde? Não, pagam R$997 num curso de chantilly para vender em grande quantidade. Beleza.
Como que você vai arrumar esse povo todo para vender em grande quantidade se você não tem dinheiro para investir em tráfego? Como que você vai? Beleza, tenho dinheiro para investir no tráfego. Investi, alcancei um monte de gente. Tem experiência? Tá tinina? Dá conta de atender 300 pessoas? Para poder ter volume financeiro de entrada? Então não me venha com conversa de que preciso vender mais barato porque eu estou começando. Porque quando eu comecei eu não vendi os meus mais baratos porque eu estava começando, não. Eu vendi num preço para dificultar a compra e eu poder ter um pouco mais de experiência e tempo para poder aprender a fazer o que eu precisava fazer e fazer bem feito. Inverte a ordem do pensamento de vocês, que eu acho que vai fazer sentido. Em algum momento eu oro para que vocês virem essa chave e comecem a entender que os bolos de pasta americana, ele pode levar você para um próximo nível que não passa na sua cabeça, nem nos seus maiores sonhos. Eu nunca na minha vida imaginei que eu iria estar em um game na Mara Cake como madrinha. A primeira vez que eu vi o game acontecendo foi quando eu coloquei um stand meu dentro da Mara Cake em São Paulo, junto com a Isis Alvarez, e eu passei na frente do game e vi aquilo. Eu falei, caraca, que top, velho. Olha o que a confeitaria traz. Olha o que a confeitaria faz com os confeiteiros. Olha onde essa galera está. Será que eu dou conta de trabalhar participar de uma parada dessa, uma competição dessa? E aí eu respondi, não, porque eu não sei trabalhar sob pressão. E aí passou 5 anos e agora eu tô como madrinha no game na Feira da Mara Cakes. Que louco! E foi a confeitaria artística, foi a pasta americana que me levou para lá. E eu tenho certeza que muitas de vocês aqui têm esse sonho. Eu tenho certeza absoluta que 99% de vocês não é um sonho de fazer um game talvez, mas de ter o seu trabalho visto por outras pessoas, reconhecido por outras pessoas. Mas, meu amor, esse reconhecimento ele vai ter que vir de você primeiro. Ele não vai vir de fora. Ele vai ter que vir de você. Se você não se reconhecer como uma profissional foda pra caralho no que você é, você vai continuar 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, vai fazer 10 anos, como eu conheço profissionais que estão há 10 anos no mercado, fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito e reclamando da mesma coisa, do mesmo jeito. Agora, ao lado que você quer ficar, a escolha é só sua. Se você continua do lado das pessoas da confeitaria que vive reclamando porque a concorrência é grande, ou se você fica do lado da confeitaria que as pessoas estão prosperando, realizando seus sonhos, viajando, sendo reconhecidas, trabalhando sem esforço e sem aquele monte de meme idiota de confeiteira cansada, toda bagunçada. É muito engraçadinho os memes da confeiteira estressada, mas ele é ridículo na vida real, porque ninguém quer ficar na cozinha estressada, ninguém quer ficar na cozinha cansada, ninguém quer falar, eu vou começar na confeitaria para ficar perto dos meus filhos. Os filhos estão do seu lado e você está gritando com eles porque está atrapalhando você enquanto faz os bolos. Estou falando alguma mentira? Estou falando alguma besteira aqui? Porque os meus filhos acompanharam toda a minha história desses 10 anos de confeitaria. Era eles pulando no sofá, virando de cambalhota e eu trabalhando na mesa. O pau quebrando e eu lá, perto dos meus filhos. E sem estresse com eles. Eu sei que você quer dar uma vida melhor para os seus filhos. Eu sei que você quer dar uma experiência incrível para os seus filhos. Viajar, passear, curtir. Ir na pizzaria sem ter que olhar o saldo da conta antes. Ir no shopping, pegar um cinema.
quer ter a sua cozinha, quer estar com seus filhos ali trabalhando com você, sem você se estressar. Eu sei o que é isso e eu sei que você quer isso porque era uma das coisas que eu mais desejava. Mas você vai precisar mudar o mindset aí dentro. Você vai precisar mudar essa cabeça sua. Você vai precisar mudar a forma como você pensa e como você acha que é uma verdade. Porque não é verdade. Que eu estou começando agora e eu preciso vender o mais barato possível. Porque quanto mais barato eu vendo, menos dinheiro eu tenho e mais trabalho eu tenho. Se esforce para vender mas um de forma correta. Se esforce para atender um cliente como se você estivesse atendendo o Príncipe Charles. Se esforce para não ser mais do mesmo. Eu espero de verdade que essa live de hoje tenha feito sentido para vocês. Eu achei que era pertinente trazer isso para cá, porque a maioria, 99% das confeiteiras entram no mercado para vender em grande quantidade, o mais barato possível, mas não tem experiência, não tem dinheiro e não tem audiência. Então não é possível, tá? A live foi para dizer isso para vocês. Vocês precisam aprender a gerar valor para vender aquilo que o seu cliente quer ou aquilo que ele precisa e fazer uma entrega de forma que gere uma experiência inesquecível. E aí, ao invés de vender 5, você pode vender só um, que vai compensar os 5 que você não vendeu. E se você precisa de ajuda, eu posso te ajudar. Aí você me chama no direct, tá? Eu vendi a minha arte a R$100 e não um bolo. Mas é o que você vendeu? Um bolo por R$100? O seu trabalho, você vendeu o que? Eu não entendi não a sua afirmação. Fala aí pra mim o que você vendeu. Não entendi, conta. Me explica de novo. Fez sentido para vocês essa aula? Fez sentido para vocês esse papo nosso? Eu espero de verdade que vocês não se enganem, ou se vocês estavam se enganando até agora, vocês começam a repensar. Vendi um mini bolo a R$100. Ah, entendi. Top. Vocês comecem a pensar sobre isso, tá? Um beijo no coração de vocês. Façam um excepcional dia. Eu vou deixar essa live gravada, salva aqui no Instagram, porque ela vai precisar alcançar muitas pessoas para mudar um pouco essa mentalidade de grande quantidade num preço mais barato, tá bom? Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Sônia Saito enviou uma solicitação para participar. Você quer entrar na live, Sônia? Quer falar alguma coisa? A Sônia tá na escola, né, Sônia? Você enviou o link, você quer falar alguma coisa? Adriana Rosa, um cheiro, sua linda. Ah, então tá bom. Amanhã a gente se vê dentro da mentoria. Amanhã tem mentoria lá na escola, na EBA. Então quem tá na escola, amanhã tem mentoria. Quem não tá e quer entrar na EBA, é só mandar uma mensagem pra mim no direct, que eu mando pra vocês o link, tá? E bora crescer. A confeitaria artística precisa urgente de profissionais que estejam dispostos a fazer coisas que ninguém está fazendo. A confeitaria artística precisa de profissionais que estão dispostos a fazer aquilo que ninguém está querendo fazer.
e você vai ser muito bem paga para fazer aquilo que ninguém tem disposição para fazer. Mas você só vai ser bem paga se você tiver disposição para fazer. O problema é que a maioria não está disposta. Tem uma historinha, e eu vou finalizar, juro que eu vou finalizar. Eu começo a falar em live, eu não paro, né? Imagina o Monte Everest. Imagina o Monte Everest. Quando você está no chão do Monte Everest, você está na sua zona confortável. Só imagina, eu sei que a maioria aqui, eu acho que ninguém nunca foi lá, eu também nunca fui. A gente vê em filme, na televisão, e a galera que faz a escalada do Everest. Então eu imagino que enquanto você está ali embaixo nas barracas, a gente está na nossa zona confortável. À medida que a gente vai subindo o Monte Everest, à medida que você vai subindo a montanha, eu acho que vai se tornando cada vez mais difícil, certo? À medida que eu vou fazendo a escalada, vai me faltando um pouco mais de ar, vai ficando cada vez mais frio. Isso é a minha ignorância fazendo analogia, tá bom? E aí você vai subindo, aí você para, descansa, fica lá numa barraca, passa a noite naquele frio. Isso é o que eu estou imaginando que a gente vê em filmes. Aí você volta de novo, veste aquele monte de roupa, pega aquele monte de ferramenta, pega aquela monte de tranqueira que você precisa carregar e vai subindo mais um pouco. E à medida que você sobe mais um pouco, vai se tornando cada vez mais desafiador, cada vez mais difícil. Você vai tendo cada vez menos fôlego. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Para eu chegar no topo do Everest, a cada subida eu vou ter desafios diferentes e eu vou ter que lidar com processos diferentes e eu vou ter que encarar situações que eu não vivi antes de forma diferente. A cada subida para o Monte Everest, eu vou ter desafios novos, processos novos, coisas para pensar que eu não tinha pensado enquanto eu estava na metade do morro do monte, situações que vão me aparecer diferentes daquelas situações que eu estava vivendo, e vai ficando cada vez mais difícil para eu ficar lá em cima. No meio do caminho, muita gente não quer continuar. Porque começa a ficar sem ar, começa a ficar contar as histórias na cabeça, começa a delirar, começa a acontecer um monte de coisas. E nós estamos falando de quê? Da subida do Monte Everest. Se a sua vida hoje tá igual, tá sem desafio, tá na mesma, tá desconfortável, mas você já aceitou do jeito que é, você está na base do Monte Everest. A escalada do morro vai ser sua. A cada desafio que você vai passar é um processo novo. É uma forma de pensar diferente. Você não vai sair da base para o topo do nada. Não tem dinheiro que te coloque lá no topo do Monte Everest. Não tem audiência, pessoas à sua volta que vão te colocar no topo do Monte Everest. E não tem somente a experiência que vai te colocar lá, porque a sua experiência vai facilitar a sua subida, mas não vai te colocar lá no topo. Ela vai facilitar a sua subida. Na nossa profissão é a mesma coisa. Veja a confeitaria como um Monte Everest, como uma montanha, que você vai precisar subir, e a cada subida, a cada estágio, a cada lugar novo que você se colocar, você vai ter desafios novos,
medos novos, situações novas. A maioria de vocês, como a Val tinha falado, desiste da subida porque o medo impede você de continuar. O medo do desconhecido. Só que é o desconhecido que vai te colocar no topo, criatura. É o desconhecido que vai fazer com que você se realize, seja reconhecida, seja vista, porque é lá no monte, lá no topo, que eles vão falar: olha lá, ela chegou. Então essa história de vai com medo mesmo é verdadeira. Coloca o medo no bolso, fala para ele: assiste o que eu vou fazer. Só me assiste, porque eu vou com você mesmo. Eu tô com medo e eu vou com medo mesmo. O medo é natural. Ele faz parte do nosso dia, ele faz parte da nossa vida. Então, pelo amor de Deus, aprenda a amar, a curtir o processo. Você não vai chegar a lugar nenhum, encanto nenhum, da noite para o dia. Quem nasce grande é monstro. Sai dessa cachaça de vender barato para vender para muita gente. Vai dar merda. E você vai ficar 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Ah, eu comecei agora na confeitaria, tem quanto tempo? Tem 3 anos. Puta que pariu, como que você começou agora se tem 3 anos que você já está nisso? E está no mesmo lugar, reclamando da mesma coisa, fazendo do mesmo jeito. Assume a autorresponsabilidade. A responsabilidade é minha do que eu vivi até aqui. Daqui para frente eu vou mudar essa cena. Eu nunca vivi nenhum ano da minha empresa igual. E no ano que eu vivi igual, eu quis tirar a minha vida. Eu cheguei a ponto de querer tirar a minha vida. Porque eu foquei no problema e não na solução. Então, se eu estou aqui falando para vocês, é porque eu vivi. Eu estava no meio do Monte Everest. Eu estava quase chegando no monte. E diante de todos os problemas que eu tinha que enfrentar naquele monte, eu falei: eu não dou conta. Eu não quero mais. Mas só faltava um pedacinho para você chegar lá. Então, mas eu estou cansada. E eu sei que várias de vocês vivem esse estou cansada todos os dias. Mas esse cansaço, ele só existe porque você está no piloto automático. Ao invés de colocar esse cabeção seu no manual. Quer chegar no topo da montanha? Continue a nadar. Continue a fazer. Um dia depois do outro. Veio um problema, beleza. O que a gente tem para resolver? Esse problema é meu ou esse problema é de outra pessoa? É de outra pessoa. Então entrega para ela que o meu cuido eu. E faz o que precisa ser feito. Treine as noites que tiver que treinar. Passe noites acordada. Ontem eu assisti um filme e eu queria que vocês assistissem, que é da Joy, uma empresária que inventa um monte de coisas da cabeça dela e passou por situações o tempo todo de descida, e ela subia, fazia sucesso, daqui a pouco ela descia de novo, e eu chorei igual criança assistindo aquele filme ontem. Chorei igual criança, porque eu me vi nela. Falei: caralho, para você chegar em algum lugar, para você conseguir o que você quer, você vai precisar derramar sangue, suor e lágrima. O problema é que vocês não estão dispostas a dar o sangue, o suor e a lágrima. Vocês querem só o troféu, mas pagar o preço para ter o troféu vocês não querem. Vocês querem subornar. Então a minha conversa de hoje para vocês é: pare de se enganar de que vender o mais barato para vender em grande quantidade é o melhor caminho. Isso é um engano. Faça de 5 a 10 mil com a confeitaria. É um engano. Eu sinto muito dizer, é uma das coisas que, da forma que eu não vendo e não faz parte dos meus valores e nem dos valores da minha empresa. Eu não ensino você a fazer de 5 a 10 mil reais porque eu estaria limitando você, limitando o potencial que você tem de fazer milhões de reais com a confeitaria, de chegar a lugares incríveis que nem você nunca imaginou.
Então eu não ensino você a fazer de 5 a 10 mil, porque eu vou estar limitando a sua capacidade de fazer 20. Agora, ensinar você a mudar a sua mentalidade e automaticamente, de forma consciente e no piloto manual, você pode fazer o número que você quiser. Isso aí eu te ensino. A mudança de mentalidade, com a simplicidade de trabalhar com pasta americana para fazer o que você quiser e estar em lugares que você quiser. Isso aí eu garanto que eu te ensino. Espero que tenha feito sentido essa live para vocês, viu? De coração. Demorou bastante assim para eu tomar coragem e vim falar desse jeito aqui para vocês, porque das 20, 30 pessoas que passaram por aqui, talvez 2, 3 vai pegar esse insight e não vai parar nunca mais. As outras talvez vai... fez sentido, mas como que eu aplico isso, né? Como que eu coloco isso na prática? É uma pergunta que o seu cérebro vai trazer para você, assim como ele trouxe para mim também. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Façam um excepcional dia. E agora eu vou embora mesmo, que eu tenho que terminar de cobrir umas maquetes aqui, ó. Tem um monte ali, deixa eu mostrar para vocês. Ó, já cobri. Olha que quina perfeita, maravilhosa. Sou apaixonada, né? Agora eu tenho que cobrir as outras. Aquela lá embaixo também já tá coberta. E agora eu vou trabalhar mais um pouco. Beijo, fica com Deus. Eu vou deixar essa live salva para você assistir de novo, até que isso impregne em você, tá? E amanhã a gente tá fazendo live lá no Instagram da professora, às 8h08 da manhã, tá? Beijo.